E eu estou convencido disso, irmãos. A necessidade da igreja hoje é fervor espiritual. Porque nós precisamos nós estamos chegando num ponto que a igreja precisa parar de brincar com o altar. Mas falta-nos fervor, queridos, entusiasmo, vibração, piedade, devoção, entrega, plenitude do Espírito Santo. Falta-nos. Nós precisamos entender e parar com esse oba-oba, parar de humanizar a Deus. Quando Ele diz assim: não usareis o nome do teu Deus em vão, é exatamente o que nós estamos fazendo. E usar o nome de Deus em vão não é fazer uma piada com o nome de Deus. É muito pobre essa interpretação. Usar o nome de Deus em vão é envolver Deus nas nossas ações carnais, projetos carnais, no nosso humanismo. As a matter of fact, in Brazil, na verdade, a maior parte dos falsos profetas do Brasil, they got their training from the false prophets in America. Eles foram treinados pelos falsos profetas dos Estados Unidos. Their God is their belly. O seu Deus é o seu ventre. Their glory is their shame. A sua glória é vergonha. They preach prosperity. Eles pregam prosperidade. But they're the only ones that prosper. Mas eles são os únicos que prosperam. They preach healing. Eles pregam cura. To manipulate those who are hurting. Para manipular aqueles que estão com dores. But what they do not do. Mas o que eles não fazem, is they do not live righteously. Eles não vivem corretamente. They do not preach righteousness. Eles não pregam justiça. And above all things, e sobre todas as coisas, for them, para eles, Christ in the gospel is very, very small. Cristo e o evangelho são muito pequenos. Falta-nos vibração com as coisas de Deus. Falta-nos prioridade com o reino de Deus. Falta-nos paixão pela obra de Deus. Não, meu irmão. O relacionamento de Deus e o homem é um só. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Foi assim que ele se dirigiu a Moisés. A Bíblia diz que tem demônios que têm postura diante de Deus melhor do que nós. Porque os demônios creem que há um Deus só, e temem e tremem. E tem cristão que não teme nem treme diante de Deus. Moisés chegou lá escolhido, um homem que Deus tratava face a face. Você não está entendendo. Tira a sandália, você é uma criatura pecaminosa. Por mais que eu abunde em graça e misericórdia, você continua sendo o que é. Então essa é a relação. Então esses louvores falam: olha para mim, beija, me abraça. Isso é carnal, isso é antibíblico, antiteológico. Isso não existe. Isso não existe em hipótese alguma. Jamais vai existir e não há como refutar. Deus não olha para ninguém como olha para uma mulher. Olha para mim, me beija. Isso não existe. Me abraça, quero sentir seu cheiro, colocar seus sapatos. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Moisés não colocou os sapatos dele, não beijou ele. Que conversa é essa? Eu acredito, meus amados e queridos irmãos, que um dos principais problemas da nossa sociedade é que a gente tem pregado o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangelhos. É o evangelho humanista, antropocêntrico. E como a gente tem cantado canções antropocêntricas. As nossas canções são todas conjugadas na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Eu estou convencido disso, queridos, de que nós precisamos desesperadamente buscar este fervor espiritual. Sabe uma coisa que tem me afligido muito hoje? É a secularização da igreja de Deus. Nós mantemos todo o nosso arcabouço doutrinário, teológico, mas parece que quando nós vamos colocar isso em prática, as coisas básicas da vida, a gente tem um descompasso. Então, quem sabe nessa noite,
Espírito de Deus, pela exposição da palavra, queira levar você a refletir por que sua vida tem sido de altos e baixos, de quedas, escravidão do pecado. Será que houve regeneração de verdade? Será que houve novo nascimento? Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente não, nunca nasceu de novo não. Eu sei porque eu fui um deles, filho de presbiteriano, fui criado na igreja, me converti já depois de jovem adulto, cantava no coral, participava de estudo bíblico na mocidade, mas não era convertido não. Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente. E uma das coisas pelas quais isso fica evidente é exatamente pela falta de vida espiritual, de liberdade espiritual, de amor a Deus, de querer Deus e de fazer a vontade de Deus. Que vem uma coisa que me entristece hoje profundamente: as nossas festas de casamento. Quanto mais rica a família, mais complicada é a festa. A gente faz um culto lindíssimo na igreja, onde se canta, se adora, se prega, se busca a presença de Deus. E quando vai para o cerimonial, não tem mais nada a ver, nada a ver, nada a ver. A música já não glorifica mais a Deus. A bebida alcoólica é servida a rodo. A pista de dança é aberta. E os crentes saem dali com as pernas bambas, trôpegos, bêbados. Tá achando que é brincadeira? Deixa, vai assistir a televisão. Fica influenciado pelos programas evangélicos brasileiros. Fica influenciado. Você acha que aquilo é evangelho? Aquilo está ligado a marketing, merchandising, política, parlamento, maçonaria, popularidade. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E aí? Ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina, um fogo estranho. Não queira, meu irmão, sonhar como vai ser o dia do julgamento para esses leões de chácara, para esses falsos obreiros e falsos apóstolos, porque eles vão dar conta de cada alma. Que a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer um só desses pequeninos se desviar do caminho. Seria melhor que amarrasse uma pedra com uma corda no pescoço e lançado no fundo do mar. Amados irmãos, olhe para o retrovisor. As igrejas que na Europa, na América do Norte entraram por esse caminho estão hoje minguando. Precisamos de fervor, queridos. Precisamos de fervor. Precisamos buscar a Deus. Precisamos pedir que o Senhor inflame a nossa alma de novo. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não tem progresso espiritual nenhum. Aquela estagnação de sempre. Você já parou para perguntar por que isso? As nossas percepções evangélicas quanto à música são absolutamente adoecidas. A gente quer de volta ao que é nosso. Eu estou cansado desse evangélico, esse evangelho dos evangélicos que é antropocêntrico, que marcha para a direita e marcha para a esquerda por todo lado e que não vê a glória de Deus. Se existe um ministério dentro da igreja, se existe uma área da igreja que está corrompida, é o ministério de louvor e adoração. Se é que eu posso chamá-lo de ministério, porque nos 5 ministérios de Efésios não entra isso. Pastor, então quem cantava, tocava na igreja primitiva? O pastor, o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Não tinha 6ª classe, ministro de louvor. É verdade. O louvor. O que está acontecendo com o louvor? Tem sabor de mel. Se alguém puder me definir que gênero, estilo musical, o que é aquilo? Sabe o que mais me dói? Vocês viram, agora vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Sabe o que mais me dói? É Yahvé, é Jeová ter que tolerar uma abominação dessa em nome dele.
E eu fico imaginando quando a moçada, em vez de ir para um happy hour de um bar de esquina na sexta-feira, resolver fazer um clube santo para orar, para acertar a vida com Deus, para clamar por avivamento, para atravessar madrugadas de vigílias em oração, pedindo que rasgue os céus e Deus desça com poder. Como é que é? Passou a semana inteira vendo novela, TV, internet, paquerando, passando a mão. E depois foi louvar, ministrar, pregar, cantar. Olha a responsabilidade. They preach as though God were this grand butler of the universe. Eles pregam a Deus como se fosse esse grande mordomo do universo, Who exists to serve you. que existe para te servir. Or that God is a vending machine. Ou que Deus é uma máquina de comprar salgadinho. You put in the right coin and you get what you want. Você coloca lá a moedinha e pega o que você quer. Esse evangelho é o evangelho que tem promovido entretenimento a bodes. E como dizia Charles Haddon Spurgeon, grande príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte, e eu estou parafraseando a sua afirmação: cuidado para que vocês não promovam entretenimento a bodes e não preguem o evangelho. Eu não sei se você já percebeu, mas o que se existe de gente cantando canções ou ministrando músicas que se dizem evangélicas com ênfase no diabo é um verdadeiro absurdo. Então há uma ignorância profunda no louvor. Voltemos às Escrituras, cantemos as Escrituras, ensinemos doutrina através da música. Ensinemos os atributos de Deus na música. Mostremos o Evangelho através do louvor e Cristo centrado em todas as letras dos nossos louvores. Que Deus nos dê fervor. Que Deus venha sobre nós com grande autoridade e poder, aquecendo de volta o nosso coração. Volte um pouco a sua ficha, amado. Volte a pensar naquele tempo que você orava mais do que ora hoje, que você buscava mais a Deus do que busca hoje, que você lia a Bíblia e parecia que a Bíblia estava realmente saltando aos seus olhos com palavra viva que queimava o seu coração. Mas nessa noite eu espero que você compreenda o valor e a importância do Evangelho, porque é isso que a reforma é. É isso que foi a reforma protestante, o grito de vitória numa Europa escravizada e cega. Lembre daquele tempo em que você não saía de casa sem um folheto no bolso para entregar, que você levava uma Bíblia, um livro, uma palavra para quem estava do seu lado, no ônibus, no metrô, na rua, no táxi, em qualquer lugar que você estivesse. Peça ao Senhor Deus que aqueça de volta o seu coração. Esse é o grito da reforma que precisa ser ouvido no nosso país, onde seitas que se dizem evangélicas negociam e comercializam a salvação através de água benta, rosa de Saron, cajado de Moisés, objetos ungidos, campanhas, dízimo, oferta. Pare com a numerolatria. Eu preciso crescer, eu preciso. E essa numerolatria tem acabado com a igreja brasileira, porque todo mundo quer crescer, e estão como um rolo compressor passando por cima dos princípios bíblicos e teológicos. And the sad thing is, E a coisa triste, these false prophets, they prosper. esses falsos profetas, eles prosperam. Because in part, Porque em parte, they tell the people what they want to hear. eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir. It says, oh God, I don't want to be a part of this. I don't want to get caught up in this world, this cesspool of iniquity. I don't want my eyes polluted. I don't want to be a part of this. I don't care who doesn't pray. I'm going to pray. I don't care who doesn't read the Bible. I'm going to read my Bible. I want nothing to do with it. And the cry of my heart, night and day, I'm starting to take on ministers' conferences, and I'm saying, oh God, I'm too old to care what people think anymore. My God, we're losing a whole generation. We're losing our kids, even in this church. We
we have people can sit in church and be unmoved because they're in the filth. Preachers all over the nation. I had a minister friend who went to Germany, and the superintendent of a Pentecostal movement said, don't mention pornography, because almost every preacher that's in our meeting goes to bed at night with pornography. And I cry, oh God, where are the voices? Where are the people that cry out against it? Where are the praying people? And I say, God, whatever it takes, whatever it takes, keep me on my knees. Nestes dias de desespero, incerteza e medo